apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está em nosso meio, pois o Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio de nós. E nós estamos aqui, graças a Deus, em mais de 2 ou 3, e estamos reunidos em teu nome. Que a tua graça seja e esteja sobre nós, na manifestação do Espírito Santo que em nós habita, para a glória de Deus. Receba a honra, a glória e o louvor. Eu oro para que a sua palavra seja revelada a todos os teus filhos que vão me ouvir e me assistir nesse momento. Eu oro para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. Graça e paz, igreja. Pode se assentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, através do Facebook, através do YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Anjos estejam ao seu favor. Hoje é quarta-feira e nas quartas-feiras, eu estou fazendo uma ministração especial, um estudo, na verdade, né? É quase que um seminário profético e apostólico dos temas que eu tenho trazido aqui no Ministério Graça e Apostolado. No nosso site graçaeapostolado.com, nós temos um link, na página inicial nós temos um link, se estiver escrito, eu creio. Então, nesse link você vai ver vários temas das mensagens que eu já trouxe às quartas-feiras. Por exemplo, o diabo não mais existe, o batismo é desnecessário, a Santa Ceia é desnecessária, o pecado não mais existe, a unção com óleo é desnecessária, o jejum é desnecessário e a última mensagem que eu fiz na quarta-feira, os sacrifícios são desnecessários. Você pode acessar essas mensagens, ouvir gratuitamente, baixar gratuitamente através do nosso site graçaeapostolado.com. Amém? Essas mensagens estão no link, se estiver escrito, eu creio. Amém? Hoje, um tema muito importante, principalmente para você que crê na Bíblia, que respeita a Bíblia, que acredita no que está escrito. Há pessoas que creem em tradições de homens, de denominações, de religiões, mas nós, aqui no Ministério Graça e Apostolado, e eu creio que nós não somos os únicos na terra, mas nós cremos no que está escrito, na palavra de Deus. Nós não cremos em teses teológicas, nós não cremos em tradições de homens, nem em tradições de igrejas ou denominações. Nós cremos na palavra de Deus. Um breve relato que aconteceu aqui no ministério um dia. Uma vez acabei o culto e entrou uma pessoa aqui, um irmão, um crente de outra igreja, de uma igreja da lei, uma igreja religiosa. E o irmão arrogante, tinha acabado o culto, ele chegou me intimando e ele falou assim, eu quero o estatuto da sua igreja. Cadê o estatuto da sua igreja? Eu estava no final da igreja, no fim, então eu vim aqui no altar na frente, peguei a Bíblia e levei para ele, né? Ele falou que queria o estatuto, eu peguei e falei, está aqui o nosso estatuto. Aí ele falou, mas isso aqui é a Bíblia. Eu falei, é a Bíblia que nós usamos. O estatuto nosso nesta igreja, nesse ministério, é a palavra de Deus. Porque se estiver escrito, eu creio. Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Esse é o nosso estatuto. Então, a nossa crença, nossas orações, nossos louvores, adoração, pregações e ensinos são extraídos, baseados, alicerçados e fundamentados no que está escrito. Se tiver alguma coisa errada, não foi eu que escrevi, não fomos nós que escrevemos, sabemos que
a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados da parte de Deus. O tema da mensagem hoje, polêmico também, como geralmente minhas mensagens são polêmicas, mas extremamente bíblica. Você precisa considerar isso. Você pode não gostar da minha voz, não gostar do meu jeito, mas uma coisa você tem que admitir, que reconhecer, que minhas mensagens, você concordando ou não, crendo ou não, aceitando ou não, minhas mensagens são extremamente bíblicas, como hoje não será diferente. O assunto é polêmico, mas é bíblico. E eu vou perguntar para vocês, igreja, se estiver escrito, eu creio. Você tem Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Então vamos verificar alguns textos na Bíblia e vamos chegar num consenso, né? Vamos chegar num entendimento, porque se a Bíblia diz algo, então nós temos que crer no que ela diz. Não, nós não podemos colocar o que nós achamos ou o que nós pensamos. Nós devemos crer na palavra de Deus, como está escrito. Aliás, o Senhor Jesus mesmo disse em João 7:38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então hoje, já há 21 anos, hoje não será diferente. A mensagem é polêmica? É polêmica. Polêmica para aqueles que não têm o pleno conhecimento, né? Ou polêmica para aqueles que crê mais nas tradições do que na palavra de Deus. Então, para esses provavelmente será polêmica a mensagem de hoje. Polêmica para o sistema religioso. Para nós que cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, não tem nada de polêmica. Na verdade, é simplesmente como está escrito. Amém? O tema de hoje, Trindade não existe. Só um pouquinho polêmico, né? Mas a questão é o seguinte, eu não estou preocupado com polêmica. Eu estou preocupado, como servo de Deus, em ensinar a palavra de Deus. E mostrar na palavra de Deus, na Bíblia. Se a Bíblia falar X, eu vou crer, vou pregar e vou ensinar X. Se a Bíblia falar Y, eu vou crer, vou pregar e vou ensinar Y. Eu estou te mostrando que eu sou imparcial. E todo pregador tem que ser imparcial. O pregador, se ele é um servo de Deus, ele tem que ser imparcial. Você quer ver uma coisa de imparcialidade? No Salmo 100, verso 3, diz assim, ó, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 103. Lá diz que Ele nos fez ovelhas. E eu creio. Se tivesse escrito que Ele nos fez tartarugas, eu ia crer também. Se tivesse escrito, tá me entendendo? Eu estou sendo imparcial. Aqui agora não tem ministério graça apostolado, não tem igreja em graça, não tem igreja da lei. Agora é imparcialidade. É o que diz a Bíblia. Se você congrega numa igreja em graça, a Bíblia é a mesma de quem congrega numa igreja da lei. A Bíblia é a mesma. Então se dissesse, foi Ele não nós que nos fez elefantes, eu ia crer. Só que tem que estar escrito elefantes. Mas não está escrito nem elefantes nem tartaruga, está escrito ovelhas. Salmo 103, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, de uma forma, de um modo imparcial, como todo pregador tem que ser, eu creio que nós somos povo de Deus, porque Ele nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Isso diz o Salmo 100, verso 3. Quem recebe? Bom, Trindade não existe por muitos motivos. E vou te mostrar na Bíblia. Mas eu julgo o maior motivo. Trim vem de três. E Deus não é trivino. Deus é divino. Está claro ou não está claro? Se Deus é divino, e só um ser pode ser divino, e esse ser que é divino, logo ele é soberano. Está claro? Então, o maior motivo que eu entendo pela Bíblia que não existe trindade é porque há um só Deus. E esse Deus, ele é soberano. Se houvesse três deuses, como diz a doutrina da
Não é à toa, não é sem querer o nome Trindade. Só que não tem lógica. Ele não tem lógica. Por quê? Trindade vem de divindade. Logo, Trindade seria 3 seres divinos. Quando a Bíblia diz que há um só Deus. Antes de ler não li nenhum versículo ainda. Mas eu estou te mostrando pela lógica da palavra. Trindade daria a entender que haveria 3 seres, o quê? Divinos. Agora, se houvesse 3 seres divinos, qual deles seria soberano? Se soberania é um atributo, é um adjetivo, é uma qualidade que só cabe a um. Não existe. Se houver 2, um só tem que ser soberano. Se houver 3, um só tem que ser soberano. Se houver 10, um só tem que ser soberano. Soberania não cabe a 2, a 5, a 10. Soberania é algo que só cabe a um. Porque a palavra soberano significa Senhor absoluto. Então não tem lógica trim. Por quê? Se houvesse trivino, 3 seres divinos, qual deles seria Senhor absoluto? Soberano. Então quem já está entendendo, ainda que eu não li nenhum texto, quem estiver entendendo, aplaude. Trindade não existe porque há um só Deus. E não li nenhum texto, vou ler agora. Aí o sistema religioso vai dizer assim: não, mas não existe o Deus Pai, não existe o Deus Filho, não existe o Deus Espírito Santo. Não. Mas a Bíblia fala que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí é verdade. Aí está certo. Existe sim. Deus é. Não é deuses são. Deus é. Alô, aliás, vou te mostrar alguns textos na Bíblia, você vai perceber que todos os textos se referem a Deus no singular, como único. Nenhum texto bíblico estará no plural, porque não tem nem lógica. Se Deus é soberano, como o texto estará no plural? Visto que ele diz que não divide sua glória com ninguém. Mas vamos resolver essa questão aqui. Mas não existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não, isso não existe. Porque cada vez que se coloca o, na língua portuguesa, artigo definido, sujeito definido, o Deus Pai, então é um. O Deus Filho, então já é mais um. O Deus Espírito Santo, então já é o terceiro. Aí se torna heresia. Então presta atenção, não existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Existe um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tira o O. Porque se colocar o O, cada vez que se coloca o O, deixa claro que se refere a uma pessoa. O João, o Arnaldo, o Marcos, o Davis, o Renato. Então cada vez que coloca a letra O, artigo definido, dá a entender que se refere a uma pessoa. E se colocar Deus como o Pai, o Filho e o, então são 3 pessoas. E isso não existe. Dá um sinal quem está entendendo. Então, vamos deixar bem claro. A Bíblia fala que Deus é Pai. Ó, olha como que é fácil entender. É só tirar o O. É só tirar a letra O. A Bíblia diz, em Mateus 28, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é Pai, vírgula, Filho e Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Uma letrinha muda tudo. E essa letrinha pode trazer uma grande heresia para a igreja. E é essa letrinha que nós não deixamos entrar aqui. Amém? Porque essa letrinha pode estragar tudo. Deus é. Tira a letrinha O. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Não pode colocar o O, hein? Se você colocar a letra O, está se referindo a uma pessoa. E aí, se colocar o O para cada manifestação, vai dar a entender que são 3 pessoas.
Quem está entendendo? Quando há um só Deus. Escreva na sua Bíblia aí. Trindade é doutrina católica, não bíblica, não profética, não apostólica, não cristã. Apóstolo, que palavra forte. Eu sou obrigado a falar a verdade. Vou falar de novo. Você vai ler a Bíblia, eu tenho mais de 40 Bíblias em casa. Você vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe a palavra trindade. Aí uma pessoa radical vai dizer assim, a Bíblia também não fala que eu ia usar calça jeans na quarta-feira. Às vezes tem pessoa que é radical. Tudo bem, mas eu não vim aqui pregar sobre a roupa que você ia usar na quarta-feira. Mas eu vim pregar sobre uma doutrina bíblica. E trindade é uma doutrina antibíblica. Me suporta? Ou extra-bíblica. Por quê? Porque está além do que está escrito. Não tá, alô, a Bíblia não está escrita a palavra trindade e nem nos dá a entender que existem 3 deuses. Nem dá a entender. Ah, mas eu sou filho de pastor, meu pai ensinava. Porque o seu pai aprendeu uma tradição. Eu aprendi uma tradição. Escreva no seu caderno. Trindade é uma doutrina católica, vírgula, não profética, não bíblica, não apostólica e não cristã. Trindade não é doutrina cristã? Quando começou o cristianismo? Eu não li nenhum texto, vou ler agora. Quando começou o cristianismo? Após a morte e ressurreição de Jesus. Lá em Atos está escrito que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, vamos falar do cristianismo, porque eu falei que trindade não é uma doutrina cristã. Então eu vou ler outros textos, vou mostrar na lei que os profetas não criam em trindade, e vou mostrar na graça que os apóstolos não criam em trindade. Mas imagine você começando um estudo bíblico exaustivo, sério, com temor a Deus, do livro de Atos, que é aonde começou o cristianismo. De Atos para trás não era cristianismo, ainda era judaísmo, porque Jesus estava vivo na carne. Quando ele morreu e ressuscitou, em Atos capítulo 1, Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando Jesus subir, apareceram os anjos e falaram para os discípulos, olha, este Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Assim como vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar. Atos capítulo 1. Então, vamos dizer que ali começou o cristianismo. Não vou mexer com doutrina, hein? Não vou mexer com o apostolado, porque é muito antes de Paulo. Mas vamos dizer que começou o cristianismo ali, em Atos 1, quando Jesus já tinha ressuscitado. Começou a igreja cristã. De Atos 1 para frente, ou seja, no cristianismo, não existe trindade. Você não vai encontrar ninguém crendo em trindade. Nem discípulo de Jesus, nem apóstolos de Cristo. Então eu posso afirmar, pelo conhecimento que eu tenho, de novo, eu não vou ter tempo de explicar desde o comecinho, então estou resumindo. Trindade é uma doutrina católica, não é doutrina bíblica, não é doutrina profética, porque os profetas não criam em trindade, não é doutrina apostólica, porque os apóstolos não criam em trindade, e não é doutrina cristã, porque os cristãos da Bíblia não criam, nem mencionaram, nem deram a entender nenhuma vez tal crença em trindade. Quem está entendendo? A última vez. Diga comigo, trindade é uma doutrina católica. Diga, não é uma doutrina bíblica. Não é uma doutrina profética. Não é uma doutrina apostólica. E essa frase é forte, hein? Diga, sem medo, não é uma doutrina cristã. Se você está interessado em conhecer mais a fundo o cristianismo, leia de Atos para frente, você não vai encontrar ninguém crendo em trindade. Nem dando a entender que existia ou que existe uma trindade.
a Igreja Católica imputou esta heresia no meio do povo de Deus. E infelizmente a Igreja Evangélica, que de um modo ou de outro saiu da Igreja Católica, trouxe essa heresia junto. Como trouxe batismo, como trouxe a Santa Ceia, que eles chamam de Páscoa judaica. Então, a Igreja Evangélica trouxe várias heresias à Igreja Católica. Graças a Deus, nós não somos nem católico nem evangélico, não temos essas heresias em nosso meio. Apóstolo, vocês não são evangélicos? Apóstolo, vocês não são evangélicos? O MGA não é uma igreja evangélica? Ué, é o que então? É uma macumba? Não. É uma feitiçaria? Não. É um espiritismo? Não. Uma magia negra? Não, você está louco? O MGA não é uma igreja evangélica? Não. É uma igreja em graça. É uma igreja em Cristo. Uma igreja em graça debaixo do apostolado. Assim como está escrito na Bíblia, como deve ser. Este é o ministério Graça Apostolado. Não é evangélico, porque o evangélico está cheio de heresias. A igreja evangélica está cheia de heresias. As primeiras heresias que a pessoa ouve quando vai numa igreja evangélica é o quê? Você tem que se batizar, senão você não vai ser salvo. Isso é uma heresia. Quem já entendeu isso? Não é uma heresia? Como é que eu posso falar para uma pessoa que chega aqui na igreja pela primeira vez? Como que eu vou falar? Olha, se você não se batizar, você não vai ser salvo. Eu não posso falar isso. Porque Jesus falou para Paulo que pela graça sois salvos. Como que eu vou falar que a pessoa não é salva? Então o que é uma heresia? É uma distorção da verdade. Se eu estiver indo contra a verdade, eu já estou sendo um herege. Olha o que está escrito ali, ó. Diga para o seu irmão, você é salvo pela graça. Agora, se você quer conhecer a doutrina cristã, se você quer entender a doutrina, você começa a congregar. Aí começa a congregar, fica debaixo do apostolado, dos ensinos apostólicos, aí você vai entender a verdade como ela é. Mas o ministério Graça Apostolado, sem medo de errar, e com a consciência limpa, sem má consciência, não é uma igreja evangélica. Porque a igreja evangélica é uma igreja tradicional. O ministério Graça Apostolado é uma igreja em graça, uma igreja que está em Cristo e que vive pela fé sem nenhum rudimento judaico. Então não é uma igreja evangélica, é uma igreja em graça e que está debaixo do apostolado. Quem pode falar, papai? Vamos começar a ler a Bíblia? Vamos começar na lei, porque a Bíblia tem dois testamentos, né? A velha aliança e a nova aliança. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Então vamos começar na lei. Eu vou mexer bem na lei mesmo. Deuteronômio, capítulo 32. O quinto livro da Bíblia. Moisés que escreveu. É um livro da lei. Deuteronômio 32. O tema da mensagem, Trindade não existe. Entre parênteses, porque há um só Deus. Só por causa disso. Diga comigo, Trindade não existe. Diga, porque há um só Deus. E lembre-se que trim vem de quantos? De três. Três divinos. Se houvesse três divinos, qual deles seria Senhor soberano absoluto? Por isso que a doutrina da Trindade nas igrejas evangélicas é uma bagunça. Os crentes têm uma bagunça na cabeça. Alô, quem aqui não entendia direito a doutrina da Trindade? Pode ser verdade. Quem não entendia, não compreendia direito. Na lei não compreende. Na igreja, não vou nem citar os nomes, nas igrejas evangélicas em geral, a pessoa não compreende. A mente é uma bagunça. Não compreende porque há um só Deus. E estão dizendo que tem três. Então um dia eu perguntei para um evangélico, falei assim, quando você chegar no céu, quem que você vai adorar? O seu pai que te criou? Jesus que te salvou? Ou o Espírito Santo que habita em você? Quem que você vai adorar? Aí ele balançou, ele não sabia responder. Porque ele estava pensando que no céu teria três tronos. Como é que vai ter três tronos se há um só Deus, abençoado? Quando você se assenta numa cadeira,
Quando você se assenta numa cadeira, ó, eu, Marcos Gomes, vou me assentar na cadeira, me assentei. Quando eu me assento na cadeira, aqui assentou o meu espírito, minha alma e meu corpo. Não são 3 pessoas que se... Tanto é verdade que a cadeira é uma só. Se fosse 3 pessoas, seriam 3 cadeiras. Quando eu me assento, ó, eu estou me assentando, ó, eu quem? Espírito, alma e corpo. Sentou. Assim também no céu, só tem um trono. Quando Jesus, que é quem está no trono sentado, porque Jesus é o próprio Deus, é Senhor. Quando Jesus se assenta no trono, quem é que está se assentando ali? Jesus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem pode falar glória a Deus? Um só Deus, um só trono. Eu acho que eu não precisava nem ler mais texto nenhum, né? Quem é que está entendendo perfeitamente? Alô? Não precisa ter vergonha, não precisa. Quem aqui chegou a pensar que teria 3 tronos no céu? Você pensou que teria 3 tronos no céu? Teria 3? Porque o sistema não sabe te explicar. E não tem autoridade, nem conhecimento, nem revelação para desmascarar a heresia da Trindade. Trindade não existe, irmão. Se existisse Trindade, teria que ter forçosamente 3 tronos no céu. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Olha que bagunça seria. Olha que bagunça. Vamos dar a glória ao Pai que nos criou. Não. Agora a glória ao Filho que nos salvou. Não. Agora um pouquinho ao Espírito Santo que habita em nós. Mas Deus disse, ó, eu sou o Senhor, minha glória não divido com ninguém. Olha que bagunça já vira. Se Deus não divide a glória dele com ninguém, como é que tem 3? Não tem 3. Te falaram que existem 3. Mas existe um só. Por isso que ele disse que não divide a glória dele com ninguém. Porque ele é único. Tá claro ou não tá claro? Tá claro ou não tá claro? Deuteronômio capítulo 32. Eu vou ler alguns textos para que fique bem claro. E vou te dar uma dica antes de ler o texto. Ou antes de ler os textos. Vou te dar uma dica. Perceba, e não é difícil perceber isso, que todos os textos, mesmo aqueles que eu não vou ler, porque não vai dar tempo, mas você vai achar na sua casa, no dia a dia você vai achar texto sozinho. Perceba que todos os textos que se referem a Deus, vai estar no singular. Não vai existir texto no plural. Aliás, os 2 únicos textos que diz no plural, eu vou ler para desmascarar o sistema. De Gênesis a Apocalipse, só tem 2 textos que falam no plural. E eu vou ler para desmascarar quem um dia disse que se referia à Trindade. Mas daqui a pouco. Deuteronômio 32, quem já achou, diga amém. Verso 39, veja comigo. E caneta na mão, tá? Caneta, papel, computador, lupa, Bíblia, dicionário. Para você nunca mais ser enganado. Quem recebe? Deuteronômio, que é um livro da lei. Eu vou ler de propósito um livro da lei, para você ver como que era na lei. Lembra que eu disse que a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina católica, ela não é bíblica, ela não é profética. E eu vou ler um livro profético. Moisés era um profeta. Vamos ver. Deuteronômio 32, 39. Vede, agora que nós somos. O que está escrito? Agora que eu sou. Está no singular ou não está no singular? Eu é singular, sou é no singular. É Deus falando. Olha lá, ó. Vede, agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Está claro ou não está claro? Então eu não posso falar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu não posso, porque ele diz que não há outro Deus além dele. E se eu colocar a letra O, eu estou dando a entender que são 3 deuses. Ficou claro para você? Isso é língua portuguesa. O artigo definido. Então como é que se fala, pastor? Se fala assim, ó. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só, que se manifestou de 3 formas diferentes. Deus se manifestou como Pai,
o Criador dos céus, da terra, de tudo e de todos. Deus se manifestou como Filho, em maiúsculo, F maiúsculo, que é Salvador, Cristo. Deus se manifestou como Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Lembra de João 4:24? Jesus deu uma dica: Deus é Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Então Deus se manifestou como Espírito Santo, ou seja, o Criador dos céus e da terra, o Salvador, agora habitando em nós. Espírito Santo nada mais é senão o Pai habitando em nós. Espírito Santo nada mais é senão Jesus, o Salvador, habitando em nós. Não é outra coisa. Não é outro Deus. Amém? Um dia eu fui pregar numa igreja evangélica, lá em Ribeirão Preto. Aí, quando acabou a pregação, a irmã chegou em mim assim: ô pastor, mas eu posso adorar o Espírito Santo? Porque o pastor aqui fez um estudo na escola dominical e ele disse que a gente não pode adorar o Espírito Santo. Tem que adorar só a Deus. Eu falei: quanta heresia, meu. Falei: irmã, a senhora crê na Bíblia? Creio. O que está escrito em João 4, 23 e 24? Abre aí, ó. Deixa o Deuteronômio aberto. Abre em João 4. Não fecha o Deuteronômio, não. Falei: irmã, não esqueça isso nunca. O que está escrito em João 4, 23? Vamos ver. Porque o pastor falou para ela que não podia adorar o Espírito Santo, só podia adorar a Deus. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é o quê? Eu quero ouvir. Deus é o quê? Espírito. Deus é Espírito. Deus não é outra coisa. Deus é Espírito. Aí a mulher me falou: mas eu posso adorar o Espírito Santo? Porque o pastor disse que só pode adorar a Deus. Falei: irmã, mas Jesus disse que Deus é Espírito. Se o pastor disse que só pode adorar a Deus, então adora o Espírito Santo, porque Deus é Espírito Santo. Quem está entendendo? Alô? Deus é Espírito. Amém? Que espírito que Deus é? É o espírito maligno? É o espírito de Belial? Que espírito que Deus é? Está claro ou não está claro? Por favor. Que espírito que Deus é? Deus é Espírito Santo. Então, alô, adorar, alô, nomenclaturas. Nomenclaturas. Adorar a Deus, adorar a Jesus, adorar o Espírito Santo, significa a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Volta no Deuteronômio. Pode fechar o João 4. Falei: irmã, adora a Deus, adora o Espírito Santo, não muda nada. É que às vezes as pessoas ficam procurando pelo em ovo, né? Como Jesus disse, né? Jesus falou: hipócritas fariseus, que engolis um camelo e coais um mosquito. Quem aqui já viu aquela formiguinha de açúcar? Bem minúscula, já viu aquela formiguinha de açúcar? Aí a pessoa vai adoçar o café com leite, ela coloca o açúcar. Quando ela mexe, ela vê uma, duas formiguinhas minúsculas. Ela fala: ah, mas você não tem uma peneira. A peneira nem pega, de tão minúsculo que é. Você não tem uma peneira. Por quê? Ah, que tem uma formiguinha aqui, eu não vou. Ô, irmã, você vai na feira, você compra maçã, você come maçã sem lavar, você já comeu banana, nego já pegou um monte de lugar e pega na banana, você vai lá e come a banana também. E agora você vem coar uma formiguinha de açúcar, meu irmão. Fala a verdade, hein, meu? Hã? É ou não é verdade? Você vai aí nos mercados grandes aí, ó, me dá 1 quilo de carne, me dá 3 quilos de não sei o que, de toucinho. Nego passa a mão lá e pega não sei o que, e coça e tal, enfia o dedo. E você pega o toucinho e come. E, né? Aí quando vai adoçar o café, uma minúscula formiguinha. Ai, você não tem porque tem uma formiguinha ali. Jesus falou, ó, os fariseus, eles engolem um camelo e fica coando um mosquito, uma formiguinha. Essa formiguinha vai até te fazer bem, irmão. Ó, eu vou te provar que a formiguinha faz bem. Ó, se a formiguinha fizesse mal, tamanduá não comeria. Pode comer à vontade, abençoado. Deuteronômio 32, 39. Eu tenho mais o que fazer do que ficar procurando pelo em ovo, né, abençoado?
Deuteronômio 32, 39. Vede, agora que eu sou, eu somente, sublinha, e não há outro Deus além de mim. Está claro ou não está claro? Não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. O que ele está dizendo? Eu sou soberano. Está claro ou não está claro? É isso que ele está falando. Agora, quem falou isso aqui? Diga, Deus. Mas quem é Deus? Deus é Pai. Deus é Filho. Deus é Espírito Santo. Quer que eu mude a nomenclatura? Quem é Deus? Deus é o Criador. Deus é Salvador. Deus habita em nós. O que eu falei? Eu falei que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma coisa. Amém? Agora vamos ler Gênesis. Gênesis capítulo 1, o primeiro livro e a primeira página da Bíblia. Gênesis 1. Olha, eu já passei lá atrás, há mais de 20 anos atrás, nas igrejas evangélicas, e eu lembro que os pastores falavam isso na escola dominical, hein? Gênesis 1, 26, né? Não poderia ser outro texto. Escola dominical, nas igrejas da lei, pentecostal, tradicional. Gênesis 1, 26. Aqui é o primeiro texto que a Bíblia fala no plural. E tem mais um, vou te mostrar depois. Fala no plural. Gênesis 1, 26. Eles usam esse texto para tentar provar uma suposta trindade. Só que aqui, se você ler com olhos iluminados, você vai ver que não tem nada a ver com trindade. Vamos ler. Gênesis 1, 26. Então disse Deus. Quem que disse? O que Deus disse? Façamos. Aí eles falam assim, tá vendo? Tá vendo? São 3, ó. Pera, mas aqui não fala que é 3. Então com quem Deus disse façamos? Olha lá, ó. Gênesis 1, 26. Façamos, Deus falando, façamos o homem a nossa, ao plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme, ao plural, a nossa semelhança. As igrejas tradicionais, a teologia tradicional, usa Gênesis 1, 26 para tentar provar para os leigos, para os que não têm conhecimento bíblico, uma suposta trindade. Então apóstolo, então com quem que Deus disse façamos? Para você entender a resposta, primeiro você tem que entender o seguinte: quem falou isso? Deus. Quem que existia antes? Quem que existia ou quem sempre existiu juntamente com Deus? Quem? Os anjos. Quem que sempre existiu? Quem já existia antes dos céus e da terra? Quem sempre existiu? Os anjos. Então, para você nunca mais esquecer e não ser enganado nunca mais, esse texto de Gênesis 1, 26, Deus não tinha nem formado Adão, nem Eva, nem nada. Não existia. Ele tinha criado os céus, a terra, os rios, os mares, as criaturas, os peixes. Ele tinha criado. Quando ele disse, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava falando com os seus anjos, que já existiam com ele desde antes da fundação do mundo. Deus é único, Deus é Senhor absoluto, Deus é soberano. Ele não está falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito, porque esse Pai, esse Filho e esse Espírito é Deus, que é um só. Deus estava falando com os seus anjos. Está claro ou não está claro? Por favor, quem entendeu? Amém, abençoados? Outro texto que existe é lá na Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Que os homens estavam fazendo a torre para querer chegar ao topo do céu, igual a Deus. Então Deus disse, eia, desçamos e confundamos as línguas. Tudo no plural. Desçamos e confundamos. As igrejas tradicionais atribuem que... Isso é uma heresia tremenda. Porque a Bíblia não diz isso. E a minha
o meu argumento bíblico tem lógica. Por quê? Porque quem que existia com Deus antes de tudo e de todos? Os anjos. Tá certo ou não tá certo? Porque os anjos sempre existiram. Aliás, até antes de nós. Não é isso que você sabe? Os anjos já existiam antes dos seres humanos. Não é isso que você sabe? Os anjos existiam antes do mar, antes do céu, da terra. Os anjos já existiam. Foram criados por Deus. Tá claro ou não tá claro? Lembrando e sabendo e entendendo que Deus é um só. Criador, não criadores. Criador. A ele uma salva de palmas, por favor. Então esses são os dois textos que eu falei que existem na Bíblia, onde está no plural. Deus falando no plural. Aqui em Gênesis 1:26 e lá na Torre de Babel. Lá na Torre de Babel, quando Deus disse, vamos descer e confundir as línguas desses homens. Era mais uma vez Deus falando com os seus anjos. Amém? E com os anjos ele não vai dividir glória mesmo, porque a honra e a glória é do Senhor. Amém? Vamos ler outro texto aqui. Gênesis, outro texto não, vou te mostrar para você ter o fundamento. Gênesis 11, abre aí. É o texto que eu citei. Gênesis 11, verso 7. São os dois únicos textos na Bíblia que falam no plural. Então anote isso aí para ninguém te enrolar, hein? Tá? Para ninguém tentar te provar uma coisa que não existe. Gênesis 11, verso 7, ó. Olha lá. Ou vamos ler o versículo 6. Gênesis 11, 6. Disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos. Olha lá, ó. Gênesis 11, verso 7. Deus disse, desçamos. Escreva do lado aí, ó. Deus e seus anjos. Em cima do desçamos, escreva aí, ó. Deus e seus anjos. Gênesis 11, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Ficou claro para vocês, abençoados? São os únicos textos que a Bíblia fala no plural, mas isso é fácil de entender, né? É só você lembrar que antes de tudo e de todos, quem que existia? Diga, Deus e os seus anjos. Dá um sinal se ficou claro para você. Vamos para a doutrina profética. Ver se existe trindade em doutrina profética. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, verso 10. Eu separei alguns textos só, tá? Só alguns textos. Porque se eu for mostrar todos de Gênesis e Apocalipse, eu vou ficar aqui 3 meses, né? Então, eu separei alguns. Isaías 43, 10. Mas alguns que são iguais, obrigado, pastora, iguais como todos os outros da Bíblia. São textos que se referem a Deus como o Senhor único soberano. Isaías 43, 10. Quem já achou, diga amém. Olha Deus falando, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz os senhores. Amém? Diz os senhores. Não poderia, né? Porque não existe senhores. Existe um só Senhor. Está claro ou não está claro? Por isso que está no singular. Olha lá, ó. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas... Vós quem? O povo de Israel. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de nós, amém? Antes de quem? Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de nós, o que está escrito? Depois de mim, nenhum haverá. Está claro ou não está claro? Ah, mas não existe Pai, Filho e Espírito Santo? Existe. 3 manifestações de Deus. Como Pai, Criador dos céus e da terra, das plantas, do mar. Como Filho, Salvador, que morreu na cruz por nós. Ou seja, Deus que se revestiu em carne. Filho significa Deus que se revestiu em carne. Espírito Santo, o Deus Criador dos céus e da terra. O Filho que morreu por nós, agora habitando em nós.
o próprio Deus habitando em nós. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Ele sendo único, se manifestou de 3 formas diferentes. E não vai haver a quarta, a quinta e a sexta, hein? Tá? Apareceu aí um Deus em Miami, dizendo que era imortal, que já até morreu ano passado, né, em 2013. Então não vai existir a quarta manifestação de Deus. Aí agora esse Deus de Miami morreu, agora estão dizendo lá que ele é Melquisedeque. É mole? Ele já foi a besta, ele já foi o anticristo, ele já foi um monte de coisa. Agora está dizendo Jesus Cristo o homem. Agora que ele morreu, está dizendo que ele é Melquisedeque. Fala a verdade, né? Ô irmão, ô irmã, eu não acredito que você é uma pessoa inteligente, que sabe ler, sabe escrever. Eu creio por fé que você tem o Espírito Santo. Eu não acredito que você cai nessas conversas. Só tem uma coisa que me faz aceitar que você cai numa conversa dessa. É 2 Tessalonicenses 2, verso 11, que diz que Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira. É o único, é a única coisa que me faz aceitar. Porque não tem nem lógica uma pessoa cair nessas conversas, sabe? Nem lógica não tem. O homem já foi a besta, diz que depois já não é mais a besta, agora é o anticristo. Já não é mais o anticristo, agora é Jesus Cristo o homem, é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ah, imortal, mas morreu. Ah, então agora ele é Melquisedeque. É difícil entender que você, uma pessoa inteligente, cai nesse chaveco fraco, essas conversas vã e inútil, que não tem fundamento bíblico. Não tem porque os profetas não criam assim, e muito menos os apóstolos. Só vocês. Vamos ver até quando, né? O homem já morreu. Não estou jogando praga, não. Mas vamos ver até quando vocês vão aguentar, né? Vamos ver até quando. Porque agora é Melquisedeque, eu quero ver com qual conversa vocês vão vir depois. Que eu já estou ouvindo várias, hein? Desde 96 que eu estou ouvindo. Ah, é o papai, é o Jesus Cristo, é o anticristo, é a besta, e agora é Jesus, agora é Melquisedeque. Eu quero ver até onde vai isso aí. Bom, vamos ler mais um texto aqui. Isaías 44, verso 8. Vamos ver até onde vai, né? Eu acho que uma hora vai parar, né? Eu pensei que ia parar agora que o homem morreu. Falei, o homem morreu, vai acabar, né? Não, agora ele é Melquisedeque. Fala a verdade, hein, meu? Oh papai, oh pai, ilumina a mente dele, Senhor, em nome de Jesus. Daqui a pouco vai falar que ele é o INRI. Não, o INRI não pode, porque o INRI é uma patente. Se falar que é o INRI vai processar ele. Então já tem um INRI, já não pode ter 2. Isaías 44, verso 8. As pessoas criam heresias e o povo vai aceitando, vai engolindo. Ninguém fala nada. Ué, se ele é Melquisedeque, por que Deus não me falou que ele é Melquisedeque? Se ele é Melquisedeque, por que o Espírito Santo não testifica comigo que ele é Melquisedeque? Ah, conversa, né? Isaías 44, verso 8. Veja na sua Bíblia. Melquisedeque. Eu sou o Tim Maia, então. Isaías 44, verso 8. Deus falou: não vos assombreis, nem temais. Não vou-lo declarei há muito tempo, e não vou-lo anunciei. Vós sois as minhas testemunhas. Para quem crê em Trindade, olha a pergunta que Deus fez em Isaías 44, 8. Deus falou: há do verbo haver, existir, há outro Deus além de mim? Se você achar que o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito Santo é outro, então Deus falou: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Diga comigo: Trindade não existe. Pois não existem 3 seres divinos, soberanos. Diga: soberania é um atributo que só cabe a um ser divino, Deus, Jesus Cristo. Acabou. Não tem lugar para mais ninguém.
Agora, é verdade que esse Jesus, diga, Jesus é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Diga, Jesus é Deus. Diga, Jesus é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga, Jesus é Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga, Jesus é Deus. E Deus é Criador. Deus é Salvador. Deus habita em nós. Cadê os que estão entendendo, hein? Por favor, aplaude ao Senhor Jesus. Isaías 45, para terminar os livros da lei, que são muitos, senão não vai dar tempo. Isaías 45, versículo 5. Eu peguei alguns versículos só para você perceber que os textos onde Deus se refere que Ele é Senhor soberano e que não há outro, tudo está no singular. E os únicos dois textos da Bíblia que está no plural se refere aos anjos. Tá claro? Esse é assunto que eu não falo todo dia, hein? Esse assunto eu não falo todo dia. Porque é assunto que não se mexe, né? É igual salvação, né? Vai discutir sobre salvação? Ó, eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus. Acabou. Não tem o que discutir. Isso é doutrina, ponto fundamental. Isaías 45, 5, Deus disse, eu sou o Senhor. Se for em inglês, I am the Lord. Ou seja, no Brasil ele é o Senhor e nos Estados Unidos também ele é o Senhor, ele é o mesmo. Amém, abençoados? Eu sou o Senhor, Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e tem mais dois ainda, amém? Eu não sei como que os evangélicos... Eu estou falando para vocês, ó. Trindade é doutrina católica. Eu não tenho nada a ver com o católico. Se o católico quiser crer em pedaço de barro, pedaço de pau, isso é um problema dele. Em estátua que achou no rio, achou um pedaço no rio, o outro pedaço em outro rio. Quer dizer, se já achou em pedaço é porque alguém jogou fora, né? Ué, eu estou falando besteira? Alguém se converteu ao cristianismo genuíno e falou, eu não quero isso aqui nunca mais. E jogou fora. Aí o pescador vai lá, acha um pedaço aqui, o outro acha um pedaço lá e colaram, mas o homem já tinha jogado fora. Já falei. Ou você acha que caiu do céu? Não, desculpa, ó. Não, nada pessoal, amém? Nada pessoal, hein? Êxodo 20, Deus disse, não farás para ti imagem de escultura nenhuma semelhante do que está no céu. Então a imagem não caiu do céu, certo? A imagem que acharam no rio não caiu do céu. Algum homem fez essa imagem. E eu não vou dizer que foi o homem que fez que jogou fora, mas algum homem jogou fora. Porque espírito não joga imagem de escultura fora. Então, a imagem não caiu do céu. Um homem, que eu não sei quem, fez, e outro homem jogou fora. Ou porque quebrou, ou porque não serviu para nada, sei lá. Mas alguém jogou fora. E alguém foi lá e achou. Não quero mexer nesse assunto. Vamos ver agora aí, aliás eu ia falar aqui, ó, Trindade é uma doutrina católica, eu não tenho nada a ver com o catolicismo. Se eles crêem que tem 3, que tem 50, se tem 10, eu não tenho nada a ver com isso, eu não concordo, não é bíblico, essa é a minha posição. Mas eu não tenho nada a ver com a Igreja Católica. As doutrinas, eu não tenho nada a ver com isso. Quem quiser viver errado, pode viver errado à vontade. Agora, eu tenho liberdade de expressão para pregar o que diz a Bíblia. Se você que tem na Bíblia quer viver, glória a Deus. Se você não vai viver, não concorda, também não tem nada a ver com isso. Ficou claro? Amém? Mas nós não temos nada a ver com doutrina católica. O nosso assunto aqui é doutrina bíblica. Está claro ou não está claro? Senão vamos ter que mexer também com doutrina espírita, doutrina budista, doutrina do candomblé, e eu não tenho nada a ver com isso. Se eles querem galinha preta, se eles acendem vela, se eles vão na encruzilhada, eu não tenho nada a ver com isso. Não concordo, segundo a Bíblia está errado, porque Deus não aceita, não apoia, Deus não concorda, Deus abomina a feitiçaria,
Deus abomina necromancia, que é consultar os mortos, e o espiritismo faz isso. Doutrina espírita, tenho nada a ver com isso. Não concordo e tenho minha posição. Deus abomina quem faz isso. Vocês vão fazer? Problema de vocês. Vocês vão continuar adorando imagem? Problema de vocês. Eu ensino que é errado. Se vocês não ensinam e vai continuar adorando, tem nada a ver com isso. Quem está entendendo? Vamos ver agora no Novo Testamento. Eu te mostrei alguns textos da Velha Aliança. Vamos ver no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3. Abra sua Bíblia. Estou terminando já, tá? Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. A Constituição do Brasil, onde eu moro e habito, e sou brasileiro, a Constituição me dá liberdade de expressão. Não ofendi ninguém, não falei nome de ninguém, não xinguei, não falei palavrão, apenas expliquei um fato, uma realidade, uma história que eles contam que eu não tenho nada a ver com isso. Dizem que a estátua foi achada no rio, também não tem nada a ver com isso. Ah, mas é verdade que achou. Achou? Está errado. Era para ter jogado fora de novo. Porque Deus disse que não é para fazer imagem de escultura. Quem achou tinha que ter jogado para lá. Não tinha que ter trazido para a igreja, para o povo de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus diz que Deus abomina. Não é para fazer imagem de escultura. Então quem achou a imagem e levou para a igreja errou. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Mas se eles não seguem a Bíblia, eu não tenho nada a ver com isso. Gálatas, capítulo 3. Quem já achou Gálatas 3? Diga amém. Amém. Olha lá, ó. Gálatas 3, verso 20. Ó. Olha lá. O tema da mensagem, Trindade não existe. Porque, diga bem forte, há um só Deus. Gálatas 3:20. Ora, o mediador não representa um só. Ou seja, Jesus Cristo não representa só eu, só a mim. Jesus não representa só você, só nós dois, nós três. Ou seja, ele representa muitos. Gálatas 3:20. O mediador não representa um só. Diga bem forte, mas Deus é um. Então circule para você nunca mais esquecer, ó. Gálatas 3:20, Paulo falando, Deus é um. Doutrina apostólica, tá? Trindade é doutrina católica, não é doutrina bíblica, não é doutrina profética, porque os profetas não criam em trindade, não é doutrina apostólica, porque os apóstolos não criam em trindade, e não é doutrina bíblica, cristã, não é. Gálatas 3:20, diga comigo, Deus é um. 3? Quantos? Bom, se Deus é um, então ele não pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senão seriam 3. E a Bíblia diz que Deus é um. Está claro ou não está claro? Então você não pode colocar a letra O, hein? Vê lá como você vai se expressar. Porque a letra O é artigo definido. Define o sujeito. Outro texto. 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, o tema da mensagem, Trindade não existe, diga, porque há um só Deus. 1 Coríntios 8, quem já achou? Verso 4. 1 Coríntios 8, verso 4. Depois de longos anos de estudo, eu fui descobrir claramente que a Trindade é uma doutrina católica. E o cristianismo não tem nada a ver com o catolicismo. Cristianismo vem de Cristo. Catolicismo é outra coisa. Vem de Roma, do Vaticano. Está claro ou não está claro? Nós não seguimos o Vaticano. Nós seguimos Cristo. E os fundamentos de Cristo não vêm do Vaticano. Os fundamentos de Cristo vêm da Bíblia. E qualquer ser humano que tiver uma Bíblia, lendo a Bíblia, não vai achar a Trindade em lugar nenhum. Mas há os que falam de Trindade. Quem? A Igreja Católica. Aí o que você tem a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho a ver em dizer que Trindade não existe. Porque há um só Deus. Agora, se eles querem dizer que tem 3 ou 4 ou 50, isso é um problema deles. Eu tenho por obrigação ensinar a verdade para vocês. Quem recebe? Coríntios 8, verso 4.
quanto ao comer, Paulo falando, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus. Diga bem forte, não há outro Deus. Diga, há um só Deus. Está claro ou não está claro? A doutrina da Trindade, que é uma doutrina católica, diz claramente que Deus é um, que Jesus é outro e que o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma suposta santíssima trindade. Trim-divino, ou seja, três divino. Aí já é heresia, né? Quando há um só Deus. Só quem está entendendo. Está claro aqui, ó. Paulo, hein? Aliás, a Igreja Católica não prega Paulo, né? Prega Pedro. O apóstolo deles é Pedro. Gálatas 2,14. Aquele que não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Eu tenho certeza que se os nossos irmãos católicos lessem Gálatas 2,14, eles iam destronar Pedro e colocar Paulo. Pedro, sai daí, pode sair. Pode sair daí. Você não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Você não pode representar a nossa igreja. Você não andou corretamente. Estou falando demais, será que estou sendo muito forte? Mas estou sendo extremamente bíblico. Eu estou dando fundamento. Você pode não concordar, mas eu citei o texto, Gálatas 2,14. Pedro, além de ter negado Jesus 3 vezes, tudo bem, eu desculpo o Pedro, vai, vamos desculpar, vamos perdoar. Paulo disse para perdoar uns aos outros. Então eu vou perdoar Pedro que ele negou Jesus. Mas e depois? Gálatas 2,14, que ele não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Pedro era um hipócrita. Pedro era um hipócrita. Quando Paulo chegou, Paulo encontrou Pedro ensinando judeu a viver como gentil. Não pode, o Pedro era judeu. Ou seja, o Pedro estava judaizando, ensinando o gentil a viver como judeu. Virou uma bagunça ali. Paulo falou, o que é isso? Não é assim não. A sã doutrina é uma coisa séria. Jesus Cristo morreu para nos salvar, para nos dar entendimento. Qualquer pessoa que ler mais a Bíblia vai encontrar esses textos, né? 1 Coríntios 8,4. Não há outro Deus senão um só. Está claro ou não está claro? Digam comigo, não há outro Deus senão um só. Em inglês, it's only one. Ou seja, somente um. Não tem dois. Não tem três. Ah, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus... Não, aí já são três. Paulo está dizendo aqui, ó, não há outro Deus senão um só. Para quem que está claro que eu estou terminando? Está claro ou não está claro? Que esse assunto não mexe todo dia, hein? Verso 5, Coríntios 8,5. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Não tem muitos deuses? Tem Iemanjá, tem Aparecida, tem Fátima. Não tem muitos deuses? Tem São Benedito, tem Cipriano. Não tem muitos deuses e muitos senhores? Paulo disse no verso 5, olha... Ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Verso 6. Todavia, para nós, há um só Deus. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, ó. Alô, nós não temos nada a ver com outra religião. Nós não temos nada... mas você está falando. Não, eu estou falando porque está errado. Mas vocês querem continuar assim, não tem problema nenhum. Para mim não muda nada. Eu não estou dizendo para vocês parar. Se é assim que vocês creem, pode continuar a crer assim. Mas que está errado, está errado. Pela Bíblia, está errado. Mas nós não cremos na Bíblia. Então tudo bem, então é outro assunto. Nós do candomblé, nós da quimbanda, da magia negra, nós não cremos na Bíblia. Ninguém é obrigado a crer na Bíblia. Mas quando se fala de Deus, aliás, Paulo disse, aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. 2 Timóteo 2. Então, eu estou falando aqui com quem está mexendo com Bíblia, com quem está falando do nome de Deus, o nome do Senhor. E a Igreja Católica fala do nome de Deus, fala do nome do Senhor. Então, vai andar certo ou vai andar errado? Vai andar pela palavra ou vai andar pela tradição dos homens? É só isso que eu quero saber.
Vai andar pela palavra ou pela tradição dos homens? Por qual que você vai andar? Coríntios 8:6, estou terminando. Todavia, para nós há um só Deus. Capricha na sua confissão. Diga, para nós há um só Deus. O Pai. Você está vendo aqui o O? Olha o O aqui, o artigo definido. Se você colocar a letra O Pai, então você não pode colocar no Filho, nem no Espírito Santo. Porque se você coloca o Pai, você já está entendendo que Ele é um só. E que Ele que é Deus. Está claro ou não está claro? Você não pode colocar três Os. O Pai, o Filho e... Pode ver o texto. Ó. No texto Paulo colocou uma vez só. Verso 6. Ó. Todavia para nós há um só Deus. Que Deus? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Ele não colocou o. Vírgula ele pôs. Um só Senhor. Jesus Cristo. Pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ele não colocou o no Pai e o no Jesus Cristo. Senão já seria dois. Cadê os que estão entendendo? Por que ele colocou o no Pai? Artigo definido. Definindo quem é Deus. Mostrando quem é o nosso Deus. O Criador. Que é Senhor. Que é Salvador. Que é Espírito. E que habita em nós. E quem vai falar, Abba, Pai? Há um só Deus. Romanos 11, antes de Coríntios, estou terminando, tem dois textos ainda. Romanos 11, estou te mostrando a doutrina do Novo Testamento, texto, para você ver que Trindade não existe. Não é bíblico, não é cristão. A verdade é que a tradição religiosa, o sistema religioso, desde antes de eu nascer, eu só tenho 46 anos, mas... A doutrina da Trindade, ou melhor, a falsa doutrina da Trindade, está na Terra muito antes de eu nascer. Eu tenho 46 anos, mas lá em 1500, 1400 já falavam de Trindade. Quem? A Igreja Católica. A Igreja Católica que surgiu com esse negócio de Trindade. Romanos 11. Quem já achou Romanos 11? Romanos 11, 36. Olha lá, ó. Romanos 11, 36. Paulo falou... Porque deles, e por eles, e para eles, amém? Ah, não é assim? Você vê, uma letrinha muda tudo, né? Eu não posso pôr no plural. Por isso que Paulo não colocou também. Porque Trindade não é doutrina apostólica. Trindade não é doutrina cristã. Trindade não é doutrina bíblica. Trindade é doutrina católica. Se eles querem crer em Trindade, isso é um problema deles. Está claro ou não está claro? E se eles querem crer que existem três seres divinos, isso é um problema deles, mas nós temos nossa posição bíblica, que Trindade pela Bíblia não existe. Quem é que está me entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo bem imparcial, hein? Ah, mas nós somos católicos, apostólicos, romanos. Oh, irmão, não tem problema nenhum, você pode ser o que você quiser. Corintiano, palmeirense, santista, São Paulino. Para mim não muda nada. Só estou aqui mostrando que Trindade não é doutrina bíblica. Não é doutrina cristã. É doutrina católica. Se o catolicismo quer crer em Trindade, pode crer à vontade. Problema deles. Nós não. Porque a Trindade não existe pela Bíblia, pelos profetas, pelos apóstolos, pela doutrina bíblica cristã, não existe. Porque há um só Deus. Está entendendo mesmo o que estou falando, pessoal? Agora, quem quiser crer que tem 3, 4, 5, 50, isso é problema deles. Nós devemos crer como está Romanos 11, 36, como está escrito. Romanos 11, 36, estou terminando. Romanos 11, 36. Porque dele, singular, e para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a eles. No singular. Glória, pois, a ele. Eternamente, amém. Se existissem mesmo os três, a Bíblia não teria que falar glória a eles. Não teria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não teria que falar assim, mas não fala.
Uma vez eu estava numa igreja do sistema e a irmã, o pastor que mandou, né? Não foi a irmã. O pastor falou assim, olha, eu preciso de 3 pessoas agora para fazer 3 orações. Um vai orar ao Pai. Eu falei, vai sair heresia. Ele pediu 3 pessoas, vão pedir para 3 deuses. Aí já é politeísmo. E eu sou monoteísta. Mono, um só. TI, Deus. Monoteísta. Cremos em um só Deus. Escreve aí. Nós somos monoteístas. Cremos em um só Deus. Os profetas eram monoteístas. Os apóstolos eram monoteístas. Crê em um só Deus. Nós não somos politeístas, igual na Índia, que a vaca é um deus, o rato é um deus, o tatu, a barata. Lá eles creem em vários deuses. Nós não. Nós somos monoteístas. Está claro ou não está claro? Aí eu estava numa igreja evangélica, o pastor falou assim, olha, vamos terminar a reunião, eu preciso de 3 irmãos. Esse irmão aqui vai orar ao Pai, aquele irmão vai orar ao Filho, e o outro irmão vai orar ao Espírito Santo. Eu falei, então vamos pedir para 3 deuses. Quem está entendendo? Quando há um só Deus. Parece que o pastor quer fazer as coisas bonitinhas, mas acaba virando heresia, né? Então como é que devemos orar? A Deus em nome de Jesus Cristo. O que Jesus ensinou? Tudo que pedires ao Pai em meu nome. Não tem que um ora ao Pai, outro ora ao Filho, outro ora ao Espírito Santo. E se Deus tivesse manifestado 1000 vezes, e a igreja só tem 20 membros? Ia faltar 980 pessoas para orar aos outros. Como que ia fazer? Eu estou exagerando, né? Para você ver que não cola, né? Não é mais fácil ser inteligente do que ficar enfeitando o pavão? Deus já fez o pavão enfeitado até demais. Não tem que enfeitar. Tem pessoas que querem colocar colar no pavão, peruca no pavão, pintar a unha do pavão. Deus já fez o pavão enfeitado. Ou seja, é como está escrito. E isso nos basta. Para de enfeitar. Ou para de inventar. Para terminar, Romanos 16, 27. Romanos 16. Eu estou vendo aqui o verso 25, eu lembrei do homem que morreu lá, que dizia que era imortal. Ele dizia que esse poderoso aqui era ele. Fala a verdade. Romanos 16, 25. O homem que falava que era Jesus Cristo, o homem que morreu, ele falava que esse poderoso era ele. Mas quanta heresia, né? Eu vou até ler o 25. Romanos 16, 25. Para deixar bem claro, né? Como que as pessoas distorcem a Bíblia, né? Romanos 16, 25, o apóstolo Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé, aos 3 deuses, amém? À Santíssima Trindade, Romanos 16, 27, ao único Deus. É uma bagunça nas igrejas do sistema, porque eles creem em Trindade e depois eles cantam a música do Ademar de Barros. Ao único que é digno de receber. Mas acabou de pregar sobre a Trindade. Aí canta o único. Olha que bagunça. Eles pregam Trindade na escola dominical e à noite eles cantam: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Quer dizer, Tu és soberano é um só. Mas de manhã pregou que tinha 3. De manhã até a noite já tiraram 2. E Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Mas no sistema tem confusão, porque não tem apostolado.
Diga bem forte, Romanos 16, 27. Digam comigo, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Diga amém. Diga ao único Deus. Diga há um só Deus. Não existe três deuses. Diga há um só Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Há um só Deus, que é Criador, Salvador e que habita em nós. Há um só Deus. Está claro ou não está claro? Olha, eu vou ler mais um versículo aqui para fechar com chave de ouro. 1 Coríntios capítulo 2, tá? E estará encerrada a reunião. 1 Coríntios 2, versículo 6. Nossa, apóstolo, mas vocês falam essas palavras fortes, né? Que não tem diabo, não tem pecado, não tem santa ceia, não tem batismo, não tem jejum. Então na igreja de vocês não tem nada. Tem sim, claro que tem. Tem a sã doutrina, tem a graça de Deus, tem o apostolado, tem anjos em nosso favor. Amém, abençoados? Tem a verdade, tem o louvor a Deus, tem adoração, tem oração de verdade. Não enrola, oração de verdade. Que as pessoas não conhecem a sã doutrina, né? Último texto, Coríntios 2, verso 6. Aliás, eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia aqui? Eu falei no começo, você pode não concordar, você pode não gostar do meu jeito, mas tudo que eu estou falando é extremamente bíblico, está na palavra de Deus. Todas as Bíblias têm esse texto que eu li. E em nenhuma Bíblia você vai achar trindade, dizendo para dar glória ao Pai, depois glória ao Filho e depois glória ao Espírito Santo. Vai falar para dar glória a Deus. E esse Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, ele se manifestou três formas diferentes. Não são três deuses, não são três pessoas divinas. É um ser divino, que é Criador, que é Pai, que é Salvador, Filho, e que é o Espírito Santo que habita em nós. Um só Deus. Está claro ou não está claro? Cuidado que isso pode virar heresia, hein? Pessoa veio da igreja católica, esse negócio de atribuir a Deus uma coisa, a Jesus outra coisa e ao Espírito Santo outra coisa. Essa ideia de que tem três tronos no céu, isso é uma heresia católica. A Bíblia não fala isso. Coríntios 2, meia dúzia, versos 6 a 8 estará encerrado. Coríntios 2, 1 Coríntios 2, verso 6. Todavia, se vocês não sabem, ou se vocês nunca ouviram essas palavras fortes que eu falo, ou em outras palavras humanas, polêmica, nada mais é que Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse mundo que crê em trindade. Que crê que se não molhar a carne não vai entrar no céu. O céu é algo espiritual. O que a carne tem a ver com isso? A carne seca ou molhada, ela vai para debaixo da terra. Se não molhar a carne, não entra no céu. Mas o céu é espiritual. Aí tá, eu molhei a carne. E agora? Não, agora você tem que morrer, porque você não vai viver 250 anos. Então você tem que morrer com 80, 90, 100. Vai morrer. E agora? Mas eu vou morrer molhado? É, molhado. E você? Eu vou morrer seco? É seco. O seco e o molhado vai ter que morrer. Então parece que não valeu muito ter molhado, né? Porque a salvação, na verdade, é pela graça. O que valeu ter molhado e o outro que não molhou? Não valeu nada. Porque os dois são salvos pela graça. Está claro ou não está claro? Coríntios 2, 6. Falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Está claro para vocês que eu não falo a sabedoria desse mundo? Não, está claro para vocês? Nossa, mas parece que você fala coisa de outro mundo. As pessoas falam, nossa, ele fala coisa de outro mundo. Coríntios 2, 6. Falamos a sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, abençoado. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Enquanto as pessoas estão crendo em tradições, nós estamos crendo nas revelações. Amém?
As pessoas estão crendo em tradições. Trindade não tem base bíblica, hein? Tem achômetro. Mas eu acho que aqui esse texto, olha, pelo que eu estou percebendo, isso são tese teológica. Tese não vale para nada. O que vale é o que está escrito. O que vale é o que o texto quer dizer. Só isso. Amém? O que vale é o que o texto diz. A tese é uma suposição. Tese não vale. O que vale... Por isso que Jesus disse, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura. Tese não vale para nada. E trindade foi baseada em tese. Não na letra que está escrito. Não está escrito trindade, como não está escrito livre-arbítrio. Aonde a Bíblia fala? Um dia um homem falou assim, Deus nos deu livre-arbítrio, como diz a Bíblia. Falei, onde a Bíblia diz isso? Já passou 20 anos e até hoje não falou nada. A Bíblia não fala de livre-arbítrio. A Bíblia fala que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que Deus te predestinou para a sua glória. Ora, se Ele te predestinou para a glória dEle, aonde entra o livre-arbítrio? Se você foi predestinado para a glória de Deus, e Ele que é soberano, você foi comprado por bom preço. Por favor, a Ele. Então as pessoas crêem em tese teológica. As pessoas crêem em tese teológica, não crêem na Bíblia. Eu não sou pregador de tese teológica, eu sou pregador da Bíblia. O que eu prego e ensino está na Bíblia. Se você crê ou não crê, isso é outro assunto. Eu prego o que diz a Bíblia. Amém? E a Bíblia diz, para terminar, Coríntios 2,7... falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É ou não é verdade? Você acha que a pessoa que conheceu a sabedoria que eu conheci vai crucificar Jesus? A pessoa que conheceu a sabedoria que me foi revelada vai cuspir em Jesus? Vai esbofetear Jesus, vai bater um prego na mão dele, para varar a mão, varar os pés, pendurar numa cruz. Uma pessoa que conheceu o que eu conheci, vai fazer isso? Claro que não faz. Diga bem forte, falamos a sabedoria de Deus, que os poderosos deste mundo não conheceu. Diga, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, e que graças a Deus nos é revelada. Diga, em tudo te damos graças, Senhor. Abba, Pai. Uma salva de palmas ao Senhor. Trindade não existe, porque há um só Deus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.